galerinha, vamos para mais uma videoaula desta semana. E a videoaula dessa semana trouxe exercícios para vocês. O que são esses exercícios? Tipo, exercícios básicos de raiz quadrada. Quando eu retrato sobre raiz quadrada, eu quero que vocês retomem o que é quadrado, raiz quadrada. Eu tô falando do quadrado, se é um quadrado que todos os lados são iguais, então significa que eu tenho que achar dois números iguais, ou seja, dois números que multiplicado me dê as raízes que eu preciso, né? No caso aqui, eu tenho a raiz quadrada de 4, é o quê? Que número multiplicado, né? Dois números iguais que multiplicado vai dar 4, 2. 2 vezes 2, 4. Assim como 49, 169, raiz de 9, 196, 25. Esse aqui é o primeiro exercício nosso da semana passada que eu passei para vocês. Então, aqui, nada mais é do que vocês terem a tabuada em mãos. Esse aqui não tinha nenhuma dificuldade, nenhum erro, assim, que vocês pudessem ter, né? Esse era o mais tranquilinho de todos, né? Beleza? Então, gente, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vamos fazer a subtração disso aqui, tá? Ele dá essa expressão gigante aqui. Vamos fazer coisa com coisa. Faz a subtração. 25 menos 16 dá a raiz de 9, ok? É só você fazer 16 para chegar no 25, ou 25 tira 16. Aí vocês têm aqui, ó, raiz de zero, a raiz elevado à 16ª de zero. É quanto? É zero, tá? O 27, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dessa forma da decomposição. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. 3 divide por 3, que dá 1. Ou seja, aí você observa lá teu índice. Teu índice é 3. Então, a gente junta de 3 em 3. E vai ficar 1 fora da raiz. Olha o sinalzinho. Menos 3, ok? Quanto que é a raiz de 9? A gente já viu no exercício anterior ali. A raiz quadrada de 9 é 3. Vai ficar 3. O zero aqui não tem necessidade. Então, eu vou repetir o menos 3. 3, ó. Tenho mais 3 e menos 3. Isso vai me dar 0. Então, essa aqui é a minha resposta final. Já no próximo exercício, ele traz todas essas aqui, né? O que eu tenho que fazer? Vocês vão ter que fazer da mesma forma. Decomposição. Sim. Vamos decompor todo mundo? Vamos decompor todo mundo. 8. 8 é um número par, então eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2. Estou fazendo a letra A, tá? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Observa lá, o índice é 3. Então, eu junto de 3 em 3. Se eu junto de 3 em 3, vai ficar um número fora da raiz. Então, significa que a minha resposta é 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos lá. A raiz à quarta de 16, da mesma forma, né? Vamos fazer de coloridinho aqui para não ficar muito confundido. 16. Vou dividir por 2. Lembre-se que quando eu faço a divisão que está aqui, é sempre pelos menores números, né? Números primos. Então, 16 dividido por 2 dá quanto? Tem 16 na tabuada do 2, que é 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E 2 dá para dividir por 2, que isso vai dar 1. Quando eu faço essa decomposição, esse traço a gente chama de divisão, e os números que vão vir aqui deste lado a gente chama de números primos. Observa, a raiz está elevado à quarta. Se a raiz está elevado à quarta, o que eu vou fazer? Eu vou juntar de 4 em 4 e vai ficar 1 fora da raiz. Ou seja, a minha resposta é 2. Pergunta: existe raiz quadrada negativa para o que vocês estão estudando nesse momento? Não, não existe. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que não existe, ok? Observe. A raiz é cúbica do menos 8. Existe raiz negativa cúbica? Sim. A gente já viu que a raiz cúbica de 8 é 2. Vou provar para vocês que a raiz cúbica de menos 8 também é 2. Vamos lá. Vai ficar 2. Se ali, aqui tá o quê? Positivo. Então, aqui tá negativo, vamos colocar todo mundo como negativo, certo? Menos vezes menos. Menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. Então, dá 4 positivo. 4 vezes menos 2.
Então, mais com menos, menos. E 4 vezes 2 dá menos 8. Então, a minha resposta final aqui seria menos 2. Essa é a minha raiz cúbica, ok? Tudo bem? Tranquilo? Espero que sim. Agora, eu tenho 625. Jesus amado, professor. Esse é um número grande? Número grande. Por quanto que a gente pode dividir? Tá. Posso dividir por 2? Não, porque ele não é par. Posso dividir por 3? Não sei. A gente pode testar. Como que a gente testa? Sugiro para vocês sempre façam lá as divisõezinhas para ver se vai dar certo. Então, a gente vai fazer lá 625 dividido por 3. Vamos ver se dá certo. Se der, é o nosso número que vamos usar. Vamos pegar o 6. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. Abaixo 2. Ih, já vi que não dá. Então, o 3 não dá. Por quanto que a gente divide? Podemos dividir pelo 4. 4 não dá, porque 4 não é número primo. Então, o nosso próximo número primo é o 5. Que número que eu pego? Pego o 6, porque o 6 já é maior que o 5. Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 para chegar no 6, 1. Abaixamos o 12. Tem 12 na tabuada do 5? Não, tem o próximo, que é o 10. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 12, 2. Abaixa o 5. 25. Tem na tabuada do 5? Tem, que é 5. 5 vezes 5, 25. E 25 para chegar no 25 é 0. Ou seja, eu posso fazer uma divisão aqui por 5. 625 dividido por 5 eu já vi, que dá 125. 125 eu posso dividir por quanto? Por 5 novamente? Sim, então vamos lá. 12. Qual que é o próximo? O 10. Então, 2 vezes 5, 10. Para chegar no 12, 2. Abaixa o 5. Temos 25 na tabuada do 5? Temos, que é 5. 25 vezes 5 vezes 5, 25. E 25 para chegar no 25 é nada. Então, aqui dá 25, ok? O 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dá para dividir por 1. Ok? Ó, entenderam? O que eu vou fazer agora? Observa lá, a raiz está elevado à quarta. Então, a gente junta de 4. Juntamos de 4 e vai ficar um fora da raiz. Então, minha resposta final aqui seria o 5. Belezinha? Agora, eu tenho 216. Meu Deus! Da mesma forma, o que a gente vai fazer? A decomposição, né? Vamos lá. Do 216 agora. 216, dá pra gente dividir por quanto? 216, dá pra dividir por 2? Vamos ver. Ele é um número par, né? Então, vamos fazer a divisão. 216 dividido por 2. Pego o 2, que, né, fica igual. 2 vezes 1, 2. Correto? Para chegar no 2, nada. Abaixa o 1. E agora, meu Deus, tia do céu, não sei o que fazer, cheguei nisso aqui. E agora, tia do céu, lembre que quando aqui fica menor, eu posso acrescentar um 0 aqui, ok? Abaixo o 16. Tem 16 na tabuada do 2? Tem, que é 8. 2 vezes 8, 16. Para chegar no 16, nada. Então, eu sei que aqui dá 108. 108 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par. Então, pegamos o 10. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 10, nada. Abaixo o 8. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 8, nada. Então, dá 54. Posso dividir por 2 de novo? Posso, porque 54 ainda é um número par. Pegamos 5. 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 5, 1. Abaixa o 4. Então, vai o quê? 14 dividido por 2, que dá 7. 2 vezes 7, 14. Para chegar no 14, nada. Aqui deu 27. O 27 tá em qual tabuada? Na tabuada do 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Belezinha? Agora, a gente vai ter que observar. A raiz está o quê? Elevado ao cubo. Se ela está elevada ao cubo, eu vou juntar de quanto em quanto? De 3 em 3. Então, eu vou juntar esses 3
fica 1 fora. Junto esses 3, fica 1 fora. Cuidado que na hora que a gente faz a junção, eu só posso juntar termos semelhantes, belezinha? Observe, perceba, fiquei com 2 números fora da raiz. Esses 2 números fora da raiz eu multiplico e é o meu resultado. 2 vezes 3 é 6. Então, a minha resposta para esse aqui vai ser 6, ok? Olha aqui, raiz negativa, o índice é o quê? Ímpar. Qual que vai ser a resposta aqui? Menos 1. Não preciso nem fazer cálculo, né? Tenho 1000 aqui. Meu Deus do céu. Qual é a raiz de 1000? Essa é bem difícil. Eu acho que eu vou deixar vocês fazerem essa. Na verdade, isso aqui vocês já deveriam ter feito, né? Como eu acredito que vocês tenham feito, porque essa é a mais fácil, né, gente? 1000 divide por 2, dá 500. 500 divide por 2, 250. 250 divide por 2, 125. 125 divide por 5, que dá 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. A raiz tá o quê? Raiz cúbica, né? Perceba lá no índice. Então, a gente junta de 3 em 3. 3 termos semelhantes, 3 termos iguais. E lembre-se, né, que os números que ficaram fora eu tenho que multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Belezinha? Aqui eu tenho o índice a quinta menos 32. Então, a gente vai fatorar o número 32, tá? 32, a gente pode dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16, tá? 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. O índice tá o quê? 5. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, vamos juntar os 5. Se eu juntei 5, vai ficar fora da raiz. A resposta é 2. Aí é que a gente tem que ver. Se ali tá negativo, então minha resposta vai ser menos 2. Tudo bem? Tranquilinho até aqui? Eu espero que sim, porque essa parte é só fazer decomposição, né? Aqui eu tenho a raiz cúbica de menos 27. Da mesma forma como eu fiz os outros, eu também vou fazer esse. Eu vou fazer o quê? A decomposição do 27. O 27 dá para dividir por 3, que vai dar 9. O 9 eu posso dividir por 3, que dá 3. E o 3 posso dividir por 3, que dá 1. A raiz está o quê? Ao cubo. Então, junto de 3 em 3. Olha o sinal. Se ele está negativo, aqui também vai ficar negativo, ok? 81. Novamente, existe raiz negativa de número par? A gente já falou sobre isso, né? Será que existe nesse momento que vocês estão estudando? Vou provar para vocês. 81 dá para dividir por 3, que vai dar 27. 27 dá para dividir por 3, que vai dar 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1, ok? Ó, a raiz está negativa, então significa o quê? Que eu vou multiplicar o número 4 vezes. Olha bem. 3 vezes 3, né? 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Olha o sinal. Menos com menos, isso aqui dá mais, certo? Mais com menos dá menos. E menos com menos, isso dá mais. Ah, tia, mas se você fizesse todo mundo positivo, pense mais, mais, mais. Não vai chegar da mesma forma lá na raiz. Então, nesse caso aqui, ainda também a gente coloca que não existe, né? Um número real, ok? E a raiz de 0, a gente sempre vai ser 0. Tranquilo? Eu espero que sim. Vamos passar para os exercícios um pouquinho mais complexos? Vamos passar para exercícios um pouquinho mais complexos. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Tranquilo? Nesse exercício aqui, pede para simplificar os radicais. Ou seja, eu tenho que deixar sempre na forma mais simplificada possível. E o que eu tenho que fazer, então? Decompor, né? Vamos decompor. Não esqueçam disso. O que é decomposição? Colocar em fatores primos, né? Daquele fato lá. 48, ok?
vou colocar o traço da divisão. 48 dá para pôr por 2, ok? Qual que é a metade do 48? É 24. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. 12 dá para dividir por 2, que dá 6. 6 ainda dá para dividir por 2, que dá 3. E o 3 eu só posso dividir pelo 3, que vai dar 1. Observa lá, a minha raiz ao quadrado. Lembrando que a raiz quadrado não precisa aparecer lá. Então, eu junto de 2 em 2. Juntei 2, ficou um fora. Juntei mais 2, ficou um fora. Esse aqui que eu não junto, ele vai ficar o quê? Dentro da raiz. E esses dois que ficaram fora, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Ou seja, a forma mais simples da raiz de 48 é 4 raiz de 3. Tranquilo? Vamos lá, raiz de 40, mesma coisa, divido por 2, 40 dividido por 2, 20, 20 dividido por 2, 10, 10 dá para dividir por 2, que dá 5, e o 5 eu só posso dividir pelo 5, que vai dar 1. Novamente, raiz o quê? Raiz quadrada, se é a raiz quadrada eu junto de 2 em 2, juntei 2, ficou fora da raiz, tá? Esse número que ficou fora da raiz eu vou repetir. Esses dois que eu não juntei, eles vão para dentro da raiz, como? Multiplicando. 2 vezes 5, 10. Então, a raiz quadrada de 40 é 2 raiz de 10. Agora, nós temos o 72 ali, né? Estão vendo? Que é a raiz cúbica de 72. Então, a gente vai fazer da mesma forma. 72 dividido por 2. Ai, tia, é um número grande, eu não sei. Tem problema, a gente monta aqui também. 72 dividido por 2, pega o 7. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 7, 1. Vai 12. Tem 12 na tabuada do 2. Tem, que é 6. 6 vezes 2, 12. Para chegar no 12, nada. Então, vocês sabem que é 36. 36 dividido por 2. Preciso fazer novamente? O que vocês acham? Vamos lá. Por 3, 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, 1. Abaixo é 16, dá 18. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. O 9 eu só posso dividir por 3, que aqui vai dar 3. E o 3 eu divido por 3, que dá 1, ok? Tranquilo? Então, junto 3, porque a minha raiz é cúbica, tá? Ficou 2 aqui. Então, esse 2 que eu juntei, que ficou fora, fica fora. Vezes esses dois números aqui que eu não juntei. Por que eu não juntei? Porque eles apenas são 2 e a minha raiz é cúbica, então eu não posso juntar, né? Então, eu deixo eles dentro da raiz. Como? Multiplicando. 3 vezes 3 é 9. Cuidado que a raiz é cúbica, então eu também tenho que repetir o cubo ali. Tranquilinho? Agora, no último, eu tenho a raiz quadrada de 243. Então, o que eu vou fazer? Vou decompor o número 243. Ó, 243. Se eu fizer a decomposição, vou dividir por 3, porque ele é um número ímpar, tá? Então, por isso que eu não coloco o 2 ali direto, então eu coloco o 3. 243 dividido por 3, quando vocês fizerem lá a divisão, vocês vão ver que vai dar 81. 81 dá para dividir por 3, que vai dar 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Aí, a gente volta lá. Observa, a raiz é o quê? É uma raiz quadrada, então eu só posso juntar de 2 em 2. Junto 2, fico fora. Junto 2, ficou fora. Estão vendo que vai ficar um número dentro aqui da raiz? Esse número dentro da raiz eu já reescrevo aqui, tá? Esses dois números que ficaram fora, o que a gente faz? Novamente, multiplico. 3 vezes 3 dá 9. Então, a minha resposta final seria 9 raiz quadrada de 3. Então, esse é o meu resultado final. Espero que tenham compreendido bem. E essa parte de decomposição, é só vocês estudarem um pouquinho mais também os números primos. Tranquilo? Se encontramos no nosso próximo exercício, lá com o exercício número 5, que pede para fazer a simplificação dos radicais. E, novamente, a gente vai ter que fazer o quê? Decomposição. Dando continuidade na nossa gravação, né, de exercícios aí para vocês. Tem esse exercício aqui, simplifica. Tem a letra A e a letra B. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer a letra A, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não posso somar nem subtrair nada, porque tá todo mundo diferente. Mesmo que eles tenham
os mesmos índices aqui, eu não posso fazer nada. Então, para deixar todo mundo igual, primeira coisa, vou fazer decomposição. Primeiro do 8. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. Que dá para dividir por 2, que vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Observe que a minha raiz é o quê? É uma raiz quadrada. Então, se ela é uma raiz quadrada, eu junto de 2. Juntei 2 e quem eu não junto fica dentro da raiz. Então, eu teria isso aqui, para a raiz quadrada de 8. Vou fazer para quem? Para a raiz quadrada do 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dá para eu dividir por 2, que dá 4. 4 dá para eu dividir por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Novamente, a raiz o quê? Raiz quadrada. Então, eu junto 2 e 2. E fica fora da raiz quem eu junto. E quem eu não junto vai ficar dentro da minha raiz. Esses dois que eu não juntei, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz de 2, ok? Para o 72, farei a mesma coisa. 72, eu posso dividir por 2, que dá 36. Por 2, que vai dar quanto? 18. 18 dá para dividir por quanto? Por 2, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Observe, a raiz é quadrada, então eu junto de 2 em 2. 2 o quê? Sempre semelhantes. Juntei esses dois, vai ficar fora da raiz. Esse aqui eu não tenho com ninguém juntar. Então, ele vai ficar o quê? Dentro da raiz. Esses dois eu junto também, porque eles são semelhantes. Vai ficar fora da raiz. Ó, fiquei com uma raiz de 2. Esses dois números que ficam fora, eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 raiz de 2. Falta eu fazer de quem? Da raiz de 50. Então, vamos lá, fazer a da raiz de 50. Então, 50. Vou dividir por 2, que isso vai dar 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Novamente, eu posso juntar aqui quem é termo semelhante. Então, eu junto os dois 5, que eles são iguais. Se eu junto, ele vai ficar fora da raiz. Esse aqui que eu não juntei fica dentro da minha raiz. Agora, eu vou só reescrever. No lugar desses números que apareceram aqui, eu vou colocar os números que eu achei. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, porque lá tá menos, então aqui ficaria menos. Agora, eu posso, porque todos os meus radicandos estão iguais, ok? 4 mais 2, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 raiz de 2. 6 menos 5. 6 menos 5, isso vai dar 1 raiz de 2. 6 mais 1, 6 mais 1 dá 7. 7 o quê? Raiz de 2. Lembrando que eu só mexo com os números que estão fora da raiz, né? E a raiz, o meu radicando ali, eu só vou apenas repetir. Então, essa aqui é a minha resposta final, ok? Para a letra B, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vou fazer a decomposição dos números, aí eu vou somar e subtrair com quem eu precisar, tá bom? Na minha letra B, eu tenho a raiz de 20. Então, vamos lá, decompor o 20. O 20 dá para dividir por 2, que dá 10. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E o 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Novamente, a raiz é quadrada. Então, eu junto dois termos iguais, vão ficar fora da raiz. E com quem eu não junto, vai ficar dentro da minha raiz, ok? 24, a mesma coisa. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. 12 dá para dividir por 2, que dá 6. 6 dá para dividir por 2, que isso dá o quê? 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Novamente, é o quê? Raiz quadrada. Então, eu junto dois termos iguais e fica um fora da raiz. Esses números que estão aqui vão ficar dentro da raiz. 2 vezes 3,
6. 125, da mesma forma, a raiz de 125, vamos fazer a decomposição. 125 dá para dividir por 5, que isso dá 25. 25 eu posso dividir por 5, que dá 5. E 5 eu divido por 5, que dá 1. Raiz está o quê? Quadrada. Então, eu junto dois termos iguais e um fica fora da raiz. Quem eu não junto vai ficar dentro da minha raiz. Isso mesmo. Vou fazer agora para o 54. 54 dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. Gente, lembrando que se vocês não estão conseguindo acompanhar essas divisões que eu tenho feito aqui, é só vocês montarem do lado do cálculo. É porque eu só não estou fazendo, porque senão vai ficar muito extenso, né, os exercícios, né, o vídeo. O 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Muito bem. Observa lá, a raiz é o quê? Uma raiz quadrada, então eu junto só dois termos iguais e fica um fora da raiz. Esse aqui que eu não juntei com ninguém, esse aqui que eu não juntei com ninguém, eu multiplico e coloco dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Aí, agora, vocês olham lá, quem que é a raiz de 20? A raiz de 20 é 2 raiz de 5, ok? Raiz de 24, 2 raiz de 6. Observa o sinal, então vai ficar menos 2 raiz de 6. Raiz de 125 é quem? 5 raiz de 5, ó. Menos a raiz de 54, ou seja, menos 3 raiz de 6. Para eu somar ou subtrair, eu só posso juntar os termos semelhantes, ou seja, quem tem o radical aqui, o radicando igual. Então, eu só posso fazer os com quem tem raiz de 5. 2 mais 5 dá 7 raiz de 5. Sinais de mais, repito o sinal de mais. Ou seja, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Aqui, sinais negativos, eu vou somar e repetir o sinal. 3 mais 2, 5. 5 o quê? Raiz de 6. Essa é a minha resposta final. Tranquilinho? Espero que sim, né? Vamos partir para outro tipo de exercício que a gente já trabalhou também, a racionalização, tá bom? Dando continuidade na nossa gravação, né, de exercícios aí para vocês. Tem esse exercício aqui, simplifica, tem a letra A e a letra B. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro fazer a letra A, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não posso somar nem subtrair nada, porque tá todo mundo diferente. Mesmo que eles tenham os mesmos índices aqui, eu não posso fazer nada. Então, para deixar todo mundo igual, primeira coisa, vou fazer decomposição. Primeiro do 8. 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4. Que dá para dividir por 2, que vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Observe que a minha raiz é o quê? É uma raiz quadrada. Então, se ela é uma raiz quadrada, eu junto de 2. Juntei 2 e quem eu não junto fica dentro da raiz. Então, eu teria isso aqui, para a raiz quadrada de 8. Vou fazer para quem? Para a raiz quadrada do 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dá para eu dividir por 2, que dá 4. 4 dá para eu dividir por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Novamente, a raiz o quê? Raiz quadrada. Então, eu junto 2 e 2. E fica fora da raiz quem eu junto. E quem eu não junto vai ficar dentro da minha raiz. Esses dois que eu não juntei, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz de 2, ok? Para o 72, farei a mesma coisa. 72, eu posso dividir por 2, que dá 36. Por 2, que vai dar quanto? 18. 18 dá para dividir por quanto? Por 2, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Observe, a raiz é quadrada, então eu junto de 2 em 2. 2 o quê? Sempre semelhantes. Juntei esses dois, vai ficar fora da raiz. Esse aqui eu não tenho com ninguém juntar. Então, ele vai ficar o quê? Dentro da raiz.
Esses dois eu junto também, porque eles são semelhantes. Vai ficar fora da raiz. Ó, fiquei com uma raiz de 2. Esses dois números que ficam fora eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 raiz de 2. Falta eu fazer de quem? Da raiz de 50. Então, vamos lá fazer a da raiz de 50. Então, 50. Vou dividir por 2, que isso vai dar 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Novamente, eu posso juntar aqui quem é termo semelhante. Então, eu junto os dois 5, que eles são iguais. Se eu junto, ele vai ficar fora da raiz. Esse aqui que eu não juntei fica dentro da minha raiz. Agora, eu vou só reescrever. No lugar desses números que apareceram aqui, eu vou colocar os números que eu achei. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, porque lá tá menos, então aqui ficaria menos. Agora eu posso, porque todos os meus radicandos estão iguais, ok? 4 mais 2, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 raiz de 2. 6 menos 5. 6 menos 5, isso vai dar 1 raiz de 2. 6 mais 1, 6 mais 1 dá 7. 7 o quê? Raiz de 2. Lembrando que eu só mexo com os números que estão fora da raiz, né? E a raiz, o meu radicando ali, eu só vou apenas repetir. Então, essa aqui é a minha resposta final, ok? Para a letra B, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vou fazer a decomposição dos números, aí eu vou somar e subtrair com quem eu precisar, tá bom? Na minha letra B, eu tenho a raiz de 20. Então, vamos lá, decompor o 20. O 20 dá para dividir por 2, que dá 10. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E o 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Novamente, a raiz é quadrada. Então, eu junto dois termos iguais, vão ficar fora da raiz. E com quem eu não junto, vai ficar dentro da minha raiz, ok? 24, a mesma coisa. 24 dá para dividir por 2, que dá 12. 12 dá para dividir por 2, que dá 6. 6 dá para dividir por 2, que isso dá o quê? 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Novamente, é o quê? Raiz quadrada. Então, eu junto dois termos iguais e fica um fora da raiz. Esses números que estão aqui vão ficar dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. 125, da mesma forma, a raiz de 125, vamos fazer a decomposição. 125 dá para dividir por 5, que isso dá 25. 25 eu posso dividir por 5, que dá 5. E 5 eu divido por 5, que dá 1. Raiz está o quê? Quadrada. Então, eu junto dois termos iguais e um fica fora da raiz. Quem eu não junto vai ficar dentro da minha raiz. Isso mesmo. Vou fazer agora para o 54. 54 dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. 54 dividido por 2 vai dar 27. Gente, lembrando que se vocês não estão conseguindo acompanhar essas divisões que eu tenho feito aqui, é só vocês montarem do lado do cálculo. É porque eu só não estou fazendo, porque senão vai ficar muito extenso, né, os exercícios, né, o vídeo. O 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Muito bem. Observa lá, a raiz é o quê? Uma raiz quadrada, então eu junto só dois termos iguais e fica um fora da raiz. Esse aqui que eu não juntei com ninguém, esse aqui que eu não juntei com ninguém, eu multiplico e coloco dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Aí, agora, vocês olham lá, quem que é a raiz de 20? A raiz de 20 é 2 raiz de 5, ok? Raiz de 24, 2 raiz de 6. Observa o sinal, então, vai ficar menos 2 raiz de 6. Raiz de 125 é quem? 5 raiz de 5, ó.
menos a raiz de 54, ou seja, menos 3 raiz de 6. Para eu somar ou subtrair, eu só posso juntar os termos semelhantes, ou seja, quem tem o radical aqui, o radicando igual. Então, eu só posso fazer os com quem tem raiz de 5. 2 mais 5 dá 7 raiz de 5. Sinais de mais, repito o sinal de mais. Ou seja, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Aqui, sinais negativos, eu vou somar e repetir o sinal. 3 mais 2, 5. 5 o quê? Raiz de 6. Essa é a minha resposta final. Tranquilinho? Espero que sim, né? Vamos partir para outro tipo de exercício que a gente já trabalhou também, a racionalização, tá bom? Neste exercício aqui, o que ele pede? Para a gente racionalizar. O que significa racionalizar? Quando que eu racionalizo? Eu só vou racionalizar quando eu tiver o quê? Raiz no denominador, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei para vocês? A gente vai colocar aqui 2 raiz de 3 vezes o meu denominador. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Vou multiplicar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, dividido. A raiz aqui são iguais, então eu vou repetir. 3 vezes 3, 9. Qual é a raiz do 9? Raiz do 9, raiz quadrada do 9 é 3. Então, esta aqui é a minha resposta final. Ok? Fácil? Bem tranquilo, né? Por favor, né, gente? Aqui eu tenho a raiz de 2 no meu denominador. Então, o que eu vou fazer? Novamente, vou repetir aqui e vou multiplicar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. 1 vezes raiz de 2 dá 1 raiz de 2. Raiz o quê? Tá igual? 2 vezes 2, 4. E qual que é a raiz quadrada do 4? A raiz quadrada do 4 é 2. Essa aqui é a minha resposta final? Ou essa aqui, raiz de 2 sobre 2. Porque o 1 que está aqui na frente é elemento neutro. E elemento neutro não precisa aparecer. Tá bem? Vamos para a letra D, eu vou colocar aqui, ó. 1 como 2 mais 2 raiz de 2, ok? Vou fazer aqui embaixo para caber. Lembrando, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou mudar quem? O meu sinal. Então, se ali tá mais, eu coloco menos, tá? Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Vou fazer a distributiva. 2 vezes 1, isso dá 2. Menos raiz de 2 vezes 1, menos raiz de 2. Dividido. Aqui, se vocês lembrarem lá dos números, né, que vocês estudaram no passado, lá, produtos notáveis, vocês vão lembrar que isso aqui é o quadrado da diferença, ou seja, o quadrado do primeiro termo, que é 4, menos o quadrado do segundo termo. O que é o quadrado do segundo termo? Vai ser menos 2. Se vocês fizerem aqui a multiplicação, 2 vezes 2, isso vai dar 4. 2 vezes raiz de 2 vai dar menos 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2, mais 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, isso aqui vai dar a raiz de 4, mais com menos, ó, menos. Eu tenho mais 2 e menos 2, isso dá 0. Tenho 4 e a raiz quadrada de 4. Não deu a mesma coisa? Deu, né? O que a gente faz? Agora eu faço a subtração. 4 menos 2, isso dá 2. E eu posso ainda reescrever isso aqui como assim? 2 dividido por 2 menos raiz de 2 dividido por 2. E eu teria assim, 2 dividido por 2 dá 1. 1 menos a raiz de 2 sobre 2. Também poderia vir assim, tá bom? Ou assim, ou assim. Então, as duas formas estão corretas. Na letra E, é praticamente a mesma coisa que eu fiz na letra D, tá? O que a gente faz? A gente vai repetir lá, 2 raiz de 3 menos 1. Vou multiplicar por raiz de 3 mais 1 vezes a raiz de 3 mais 1. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Dividido. Da mesma forma que eu fiz aqui a distributiva, vocês podem fazer aí a distributiva. Raiz de 3 vezes 3, raiz de 3 vezes 1, 1 vezes raiz de 3 e menos 1 vezes 1. Ou lembrar que isso é o quadrado pela diferença,
tá? O quadrado da soma pela diferença. Ou seja, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3, tá? E o quadrado da diferença seria a diferença aqui, 1 elevado ao quadrado, 1. 2 raiz de 3 mais 2, 3 menos 1, 2. Da mesma forma que eu fiz esse aqui, eu também posso fazer com o de cima. Colocar como 2 raiz de 3 dividido por 2, mais 2 dividido por 2. Eu posso simplificar o 2 com aqui, com o 2 aqui, porque eu tenho um sinal de multiplicação. Então, aqui vai embora. Então, me sobra a raiz de 3. E 2 dividido por 2 dá 1. Essa aqui seria a minha resposta final, tá bom? Esses foram os exercícios que eu deixei semana passada para vocês. Corrijam, verifiquem o que vocês erraram e qualquer coisa entre em contato comigo, tá bom? Nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau!